Oi, Batista, prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, com toda a equipe aí do estúdio, especial torcedor Ponte Pretano. Como você disse agora, a assessoria de imprensa comandada pelo Paulinho Santana tem tratado com carinho o nosso staff todo de funcionários, procurado mostrar quem é quem dentro do majestoso, aquelas pessoas que preparam o terreno, né, para a equipe poder fazer um futebol vitorioso. Então, como você bem disse, é o faxineiro, é o cozinheiro, é o porteiro, é o departamento médico extremamente competente, comandado pelo Dr. Cláudio Simões, o departamento jurídico, comandado pelo Dr. Mário Sérgio Tonholo. Então, todo mundo aqui venceu. Foi um trabalho extremamente homogêneo de toda a diretoria, uma diretoria unida, preocupada com a Ponte Preta, e com a felicidade do torcedor nós conseguimos buscar um título depois de 54 anos, né, um título de um campeonato oficial da Federação Paulista de Futebol. Muito importante, nós recebemos já após a partida e ontem, de uma forma oficial, o troféu que representa essa conquista, um troféu que aqui na região só Ponte terá, o troféu Rei Pelé. No ano que vem já não será utilizado mais esse tipo de troféu. Então é um troféu para ser guardado com muito carinho na sala de troféus da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos abrir aqui para os comentaristas. Começo com você, Tigrão. A sua pergunta ao Marco Antônio Berlim está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Diz aí, Tigrão. Pois não, prazer falar com o Marco Berlim, presidente da Ponte. Me associo aí aos parabéns passados ao presidente pela belíssima campanha da Ponte na Série A2. Montou um time competitivo, montou um time para ganhar de ponta, a Ponte ganhou. Então o projeto foi bem executado. Agora vem um campeonato, presidente. Eu acho que indiscutivelmente mais difícil, com um grau de dificuldade, com uma extensão maior, com 38 rodadas, com equipes de camisa, e a Ponte começa a se reforçar. Eu queria que o presidente da Ponte, se possível, traçasse um paralelo entre as duas competições. Essa em que a Ponte atropelou todo mundo, a A2, e a que a Ponte passa a disputar a partir do próximo domingo lá em Salvador. Um abraço e parabéns. Obrigado, Valdemir. Prazer falar contigo. Há muito tempo não via pessoalmente, ontem nos encontramos. Feliz em vê-lo forte, com saúde. Uma alegria para mim que te conheço há tantos anos. Olha, realmente são campeonatos quase antagônicos, né, de grau de dificuldade diferenciado, de maneira de se jogar diferenciada, mas que a Ponte vem com uma base forte e que precisa de peças, principalmente quando esse time hoje, esse elenco que a Ponte tem hoje, tem uma contusão ou uma expulsão. Nós precisamos qualificar o elenco para ter umas peças pontuais que façam que a Ponte possa manter o mesmo ritmo pelo pé de alguma peça. Nós tivemos uma certa dificuldade, meus cachorros estão bravos, uma certa dificuldade já no Campeonato Paulista. A primeira delas foi o Samuel. Nós conversando com o Hélio dos Anjos, nós falamos a princípio de 5 reforços pontuais. É isso que nós estamos buscando. Existe uma dificuldade tremenda no mercado. A Ponte não quer contratar por contratar. Tinham 2 nomes que nós chegamos a consenso no compartimento de ataque, que era o do Carlão do Noroeste. Nós tivemos uma vantajosa proposta financeira. Ele não quis vir jogar na Ponte, eu não sei por qual motivo. Declinou da proposta. E um jogador que o Hélio havia solicitado, que é o Igor, que aqui já tinha passado, antes da minha gestão, que aqui não teve uma performance tão satisfatória, mas ficou uma pendência financeira com ele quando aqui ele passou. Então até o salário dava para se ajustar, mas parece que tem uma dívida aqui de 200 e poucos mil, e o clube não pode arcar com essa situação. Como disse, Valdemir, o campeonato é difícil, nós queremos entrar para brigar, mas nós não podemos fazer loucura financeira. Todo mundo sabe que o título da A2 não apaga a situação financeira da Ponte. Vou dar um exemplo disso.
todo mundo se falou muito da punição administrativa por parte da CBF. Nessa situação se dá o nome de transfer ban, que é a proibição de transferências, tanto para a entrada como a saída de jogadores, que era de suma importância que nós tínhamos que resolver. Então isso vai custar aí nos próximos 10 meses algo por volta de 250, 240 mil reais por mês à Associação Atlética Ponte Preta. Então tem que fazer as coisas com o pé no chão. Eu sei que a comissão técnica, que o técnico, a torcida, vocês da imprensa querem jogadores de qualidade, mas ou já por qualidade consagrada, né? Mas isso custa caro também e a gente tem que ver para não onerar ou não endividar mais o clube do que já está. CH, a sua pergunta ao Marco Eberlin, o presidente da Ponte está conosco ao vivo, CH. Um abraço para o Eberlin, parabéns pela conquista, foi realmente uma campanha sensacional, merecendo realmente todos os louros aí, parabéns. Em cima de contratações, Eberlin, eu acho muito importante que o time seja qualificado e precisa, são 38 rodadas, mas eu entendo que 2 aspectos são mais importantes do que os novos jogadores. A primeira, a conservação do atual elenco. E eu vou falar especificamente de 3 jogadores e eu queria ouvir de você se eles vão ficar ou eles podem sair. Leonaldi, Amaral e Matheus Jesus. E o segundo aspecto é o mais importante de todos: salários em dia. Um abraço, Eberlin. Um abraço, CH. É um prazer falar contigo também. Olha, eu gostaria que tivéssemos alguma proposta oficial por um ou outro jogador da Ponte Preta para que a Ponte Preta pudesse melhorar seu caixa e terminar o ano de forma tranquila. Mas até o presente momento não apareceu nada de oficial para nenhum jogador da Ponte Preta. Matheus Jesus é um jogador que pertence ao Corinthians, está feliz aqui, não vejo possibilidade alguma de sair aqui nesse campeonato. E como eu disse, o Leonaldo e o Felipe Amaral, nós não temos proposta nenhuma. A ideia hoje é disputar o campeonato com alguns reforços e com todo o elenco que disputou a Série A2. Segunda pergunta que você me falou, de salário em dia. Nós já tivemos extrema dificuldade para se disputar a Série A2 do Paulista. Que muitas vezes há um atraso sim, mas os jogadores sempre confiaram na diretoria e nós, até agora, com um pouco de atraso, mas temos honrado os compromissos com os atletas da Ponte. Vamos contratar e sair da curva, esse atraso pode se estender e a coisa pode ficar ruim. Então esse o cuidado que nós vamos ter para contratar e conseguir, se continuar pagando, pelo menos com esse pequeno atraso, que possamos chegar até o final do ano com a coisa em ordem, se Deus nos ajudar, e a competência eu sei que os atletas têm, que o Hélio tem muito, a coesão que vive a diretoria, nós temos que ir para brigar pelo acesso também na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a princípio nós não temos proposta de aumentar nenhum atleta do elenco. Gleger Zorzin, a sua pergunta ao Marco Eberlin. O presidente da Ponte está conosco ao vivo e já está na sua escuta, Gleger. Um grande abraço para o Marco, parabenizá-lo aí pela conquista. A gente estava ouvindo e a gente praticamente que todos os dias, né, sabendo de toda a dificuldade, daquilo tudo que aconteceu durante toda a jornada da Série A2, e a Ponte foi indiscutivelmente, na minha opinião, a merecedora do título. Foi o melhor time da Série A2. Então, parabéns, Marco. Diante de todo o cenário, diante de toda a dificuldade, conquistar o título e realmente não é fácil. Agora, Marco, eu estava ouvindo você falar aí dessa questão, principalmente da questão financeira, da questão de contratações. Eu queria saber, a Ponte Preta vê na categoria de base uma solução para todos esses problemas financeiros? Haja vista que nós, inclusive, falávamos isso hoje na TV, né, que ano passado, se eu não me engano, num momento difícil, delicado da Ponte, ela descobriu no Amaral, no Leonaldi, e em outros jogadores da base, do Thiagão, o próprio Thiago Oliveira, a solução dos problemas, e deu muito certo. Eu queria saber, nesse momento, seria uma das válvulas de escapes aí para amenizar esses problemas financeiros, Marco? Boa tarde, mais uma vez, parabéns. Boa tarde, Gleger. Não digo só voltar os olhos para as categorias de base.
Na primeira passagem estive por 11 temporadas aí na frente do futebol da Ponte, e inúmeros jogadores foram lançados naquela época, mas jogar toda a responsabilidade em cima da molecada também não dá. Nós temos que entender que tem jogadores que demoram mais para maturar do que os outros. Graças a Deus nós implantamos a filosofia de trabalhar aqui, principalmente do sub-20, um treinador extremamente qualificado, competente, pode dirigir equipes profissionais, pode dirigir equipe profissional, e que está fazendo um trabalho muito bom lá, né? E temos o Hélio dos Anjos, que tem um carinho todo especial de trabalhar com a base também. Então aquele jogador que tenha condições de ingressar na equipe profissional, fazer o campeonato, logicamente que o Hélio vai sempre olhar com bons olhos, mas também nem sempre existe a resposta imediata. Então nós não podemos acreditar somente a categoria de base e o sucesso da Ponte Preta. Desculpem, a escola, cultura da Ponte ter um carinho especial para a base, revelando inúmeros jogadores, mas só acreditar a base aí, se a Ponte tiver condição ruim, não dá também. Vamos tentar fazer uma mescla, e lembrando que nós não podemos endividar. Eu vou dar só um número para vocês. A Ponte recebeu por volta de R$1,5 milhão para disputar todo o Campeonato Paulista da Série 2. Tá? E a Ponte gasta por volta de R$2.300.000 por mês com a Ponte Preta, o custo financeiro. Sem contar todas as situações que caem no cotidiano da Ponte de dívidas passadas. Eu posso falar para você, eu tenho quase certeza, o elenco que a Ponte Preta tem hoje já na Série B entre os 6 mais caros do campeonato. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Não é fácil manter o Matheus Jesus, o Elvis, o Jack, já o pessoal vai querer levar, trabalhar para tentar botar os impostos, os fundos de garantia em dia para não perder jogador. Então temos que ir com o pé no chão e procurar contratações pontuais para poder fazer um campeonato tranquilo, que eu digo da condição financeira, porque já vai ser extremamente difícil. Eu falei do parcelamento do Transferban, mas não podemos nos esquecer que há 60 dias atrás nós conseguimos aí uma paralisação das ações trabalhistas que também deverão começar a ser pagas. Se eu estou falando de 240 lá, daqui a pouco vem mais 100, 150. Se eu tenho uma cota de 1 milhão, daqui a pouco quase metade disso vai ser utilizado para pagar dívidas. Então, eu não quero desestimular o torcedor, pelo contrário, eu quero estimular o torcedor. Quero mostrar que o clube está querendo agir de forma correta e precisa e vai contar com o maior reforço. Com toda a competência do Hélio, do grupo de jogadores que nós contratamos e mantivemos aqui, mas o fator diferencial da campanha foi nosso torcedor. A Ponte foi o time grande como tá? Se mostrou assim devido à sua torcida, que foi em todos os jogos da Ponte, empurrou o time e começa a trazer rendimentos para a instituição. Tá? Investimentos, patrocínio, o pessoal começa a melhorar o fator de investimento, não é só a campanha, mas principalmente para o público, para a grande massa torcedora que voltou para o estádio. Você está falando agora da base, do investimento que é muito importante, das dívidas, e a Ponte realmente vem, apesar de todas as dificuldades, fazendo um ótimo trabalho na base, pelo menos pelos nomes que têm subido, né? A gente está vendo aí o Edson, vimos o Leonardo, vimos o Amaral, entre outros jogadores importantes que vêm surgindo, Eliel, que entra e dá conta do recado, é uma realidade já, deve ser um jogador importantíssimo aí no ataque da Ponte, na formação do elenco na Série B. E a Ponte, essa semana ou a semana passada, não conseguiu, ou eu gostaria que você falasse exatamente o que aconteceu, mas fazer com que o Maurício, volante, para mim de muita qualidade, um jogador de 11 ou 12 anos na base da Ponte, porque é que ele acabou não ficando, o contrato venceu, salvo engano, dia 30 de março, e o jogador foi embora. E eu acho que era uma joia a ser lapidada, um jogador de muita qualidade, e se não tivesse toda a qualidade que tem, não teria passado por todas as categorias pelas quais passou, inclusive integrando o elenco vitorioso
da Série A2 do Paulista esse ano. O que efetivamente aconteceu, já que a Ponte tem primado por isso? Quando está prestes a vencer o contrato de um jogador promissor da base, a diretoria se antecipa, chama o garoto para conversar, já trata de preventivamente aumentar o tempo de contrato, renovar o contrato, melhorar um pouco a condição do atleta, para evidentemente não perder o jogador depois de tanto tempo de investimento, no caso do Maurício, de 11 para 12 anos. O que efetivamente aconteceu com relação a esse atleta, que aparentemente saiu aí do radar do modus operandi da Ponte com outros jogadores na mesma faixa etária dele? E já aproveita também e responde do Pedrinho, Eberlin. Exatamente, Batista e Tigrão. Olha, quanto ao Maurício, é até uma página especial, porque o Maurício eu não sei se é sobrinho, neto, não sei qual o nome que eu poderia dizer, de um grande amigo meu. Mas eu não tratei do assunto da renovação, até porque é humanamente impossível tratar de tudo aqui na Ponte Preta. São pessoas que trataram, e não estou dizendo que trataram mal. Eu sei que até existe mágoa por parte da família do jogador, e esse grande amigo que eu tenho está magoado comigo achando que eu não fiz nada, né? O Maurício tinha um contrato dele a vencer, tá? Ele foi procurado, o Maurício pediu que falassem com o procurador dele, tá? Não foi falado com a família, o jogador foi falado posteriormente. Foi feita uma proposta salarial um pouco abaixo do que ganha o Eliel, que foi artilheiro do Campeonato Paulista, o vice-artilheiro do Campeonato Paulista de Júnior do ano passado, e que já vem há mais tempo na categoria oficial da Ponte Preta, principal da Ponte Preta, tá? Primeiro quero um salário até agosto, para ver como é que estaria a condição financeira da Ponte, para a gente poder, no futuro, ofertar algo mais, né? A resposta do empresário dele, pelo que eu sei, era que se estendesse até novembro. O pessoal estendeu o contrato até novembro, e depois não houve o aceite desse tipo de proposta. Tá? Eu sei que hoje vai ter muito disque dali, disque daqui, mas essa é a verdade. Foi feita uma proposta no nível do que está ganhando os jogadores da categoria dele, que subiram na Ponte Preta. Aliás, o Maurício ia ganhar mais do que outros jogadores que na base estão hoje, que são da base, que estão no profissional hoje, mas não houve esse acerto. Toda a Ponte Preta tem um carinho grande com ele. Hoje eu tive que fazer uns exames dele, porque até achei que estivesse com Covid. Esse parente dele foi lá buscar até a medalha dele, e ele acabou não pegando, porque eu não estava lá, isso está guardado no cofre, mas vai pegar a medalha, tem um carinho, tem um respeito, não só pelos 10 anos que ele passou na Ponte Preta, porque é um garoto formidável, de uma educação tremenda. Agora, quando se trata de salário, é negócio. Eu achei até que não precisaria de empresário, até pela proximidade da família com a Ponte Preta, mas sempre coloca o empresário. O empresário surge com propostas, com outros clubes, mas a verdade do Maurício é essa: foi feita uma proposta e ele não aceitou, tá? Se um carinho maior que talvez ele fizesse, eu peço desculpa, talvez eu não pude tratar diretamente desse assunto, mas eu quero lembrá-lo que há tantos anos que ele está aí, ele poderia ter ido para o profissional ano retrasado ou no outro ano, e ninguém o levou. O Maurício chegou ao profissional da Ponte Preta comigo, não com outro, né? Então essa é a verdade. Vai ter cicatriz, que gosta do clube, a gente às vezes vai sofrer algum tipo aí de ataque, que não tratou com carinho, mas eu estou pautando a verdade como sempre pautei. Quanto ao Pedrinho, mais uma vez vou pautar com a verdade. Quando eu aqui cheguei, muitos jogadores que aqui estavam eram recheados, eram fatiados como queijo suíço a diversos empresários que aqui dentro militavam. Eu quase que já extirpei essas pessoas aqui de dentro, tá? E a Ponte Preta tem uma dívida contraída e hoje girava em mais de 3 milhões de reais, tá? Que não foi contraída por mim. E eu precisava pagar essa dívida. Apesar de sempre querer priorizar o meu mandato, tem uma hora que não tem jeito, senão o clube não anda. Você tem que pagar esse tipo de dívida. E a Ponte Preta cedeu, liberou esse jogador como parte de pagamento dessa dívida, tá? Foi isso que foi feito, bem transparente, os números, aquelas coisas todas serão passadas primeiro para os conselheiros da Ponte, né? Que é o
que eu tenho por obrigação. Mas essa é a verdade, não tem nada de escusa, não tem nada de canagem com o clube, foi feito por esse motivo, e até porque o Pedrinho, quando aqui teve outra oportunidade, acabou não sendo aproveitado, nem antes de mim, nem comigo, aí com o Gilson, com o próprio Hélio dos Anjos. Ele esteve incorporado ao elenco de profissionais e não conseguiu ser aproveitado com constância. Então, emprestamos ele também o Chipre, uma equipe aí de fora também não conseguiu sucesso. Tá? Então, já que esse credor veiculou a possibilidade do Pedrinho, foi feito esse acordo para deixar de onerar em 3 milhões de reais os cofres da Associação Atlética Ponte Preta. Berlim, a Ponte perdeu o mando de jogo, aliás, mando não, né? Portões fechados contra o Criciúma, em detrimento a uma briga que aconteceu envolvendo Ponte e Vasco ano passado. Eu trabalhei no jogo, achei extremamente rigorosa essa punição, eu vi o que aconteceu, não foi a torcida da Ponte que iniciou a confusão e o seu time perdeu a possibilidade na estreia da Série B em casa de jogar com a sua torcida. Eu queria que você comentasse, falasse sobre a suspensão que a Ponte tomou. Olha, TH, isso é uma pergunta extremamente pertinente, até porque eu vejo nas redes sociais, até tenho um amigo, eu não sou de escrever, mas como eu conheço o cidadão, eu falei, para de falar as minhas. É o Sérgio Nakano, um primórdio de pesca, meu amigo, um descendente japonês, bacana pra caramba, mas deu uma pegada ali nas redes sociais ontem, ontem. A verdade é o seguinte, infelizmente, e é verdade isso, é cristalino, a Ponte Preta paga pelo que ela fez no passado. Não adianta tapar o sol com a peneira. Tá? A Ponte Preta tem inúmeras jornadas aí que a torcida, infelizmente, não foi ordeira, né? E isso vai agravando. Né? Isso cada vez mais vai agravando. No jogo contra o Vasco, quando existe esse tipo de troca de farpas, de empurrões ou de agressões, ali vai sempre dentro do majestoso, vão sempre colocar a Ponte Preta. O histórico da Ponte é disso mesmo. Tanto é que a minha diretoria fez todo um trabalho na Série A2, nós não tivemos um problema fora de casa. Dentro de casa, nós tivemos uma final de campeonato, pedimos para não ter invasão, para não ter, porque o negócio ia gravar. Agora, voltando à história do Sérgio Nakano, por que essa punição nós não cumprimos ano passado? Já não valia mais nada, não era bem assim. Nós fomos punidos no momento que a Ponte tinha reais condições de poder classificar, de poder ascender para a Série A1, o seriado brasileiro. Né? Nós tínhamos condições de brigar, dependia das forças da Ponte Preta. E nós poderíamos perder esse mando. Foi entrado com um recurso, tá? E esse foi julgado posteriormente ao término do campeonato e nós perdemos o recurso. Então a verdade é essa. Nós vamos cumprir na última, não dava, não tinha como. Tá? Foi feito um recurso para naquele momento a Ponte não ser julgada e não perder o mando de campo no Brasileiro do ano passado, porque existia a possibilidade. Depois a Ponte perdeu essa possibilidade, não poderia mais classificar, só que o julgamento não ocorreria após o término do campeonato da Série B. Foi isso que aconteceu. Espero que a torcida nos ajude. O governo majestoso é de extrema importância. Quando tiver torcida adversária, vai haver provocações, mas a Ponte vai ter que se conter. Essa é a verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. A torcida da Ponte pode ser ordeira, é maravilhosa e assim vai se comportar. Porque se não fizer, sempre vai ocorrer esse tipo de coisa aqui no Exército do Tarek. Pelo histórico anterior da Ponte Preta, principalmente aquele de 2017 com o rebaixamento, que quando existe um julgamento lá no STJD, desculpa, o pessoal vai puxar o histórico. E não foi uma, duas, três, foram várias vezes que ocorreram distúrbios no nosso estádio. Então não pode haver mais, não pode ocorrer mais. E sempre que ocorrer, é o seguinte: se a Ponte jogar um palito de dente, a Ponte terá arremessado uma pedra. Se a Ponte arremessar uma lata vazia de cerveja, a Ponte terá arremessado um engradado de garrafas de vidro. Será que, infelizmente, não existe. Pode haver os embargos auriculares?
Pode, é lógico que a gente tem trabalhado, tem mostrado. O doutor Reinaldo Carneiro Bastos esteve presente na final aqui em Campinas. Eu ofertei um almoço no Salão Nobre da Ponte Preta para todo o staff da Federação Paulista, para os dirigentes do Novo Horizontino e alguns dirigentes da Ponte Preta. Ele falou, não é possível essa mudança que está ocorrendo aqui. A Ponte Preta não teve nenhum problema ao longo do campeonato. Hoje você faz esse almoço que só existia 30 anos atrás, quando o Fará fazia no Morumbi, quando tinha as finais, tá? As duas equipes aqui, os dois adversários se confraternizando, tá? Houve um título que a Ponte Preta não ganhava 54 anos, não houve invasão nenhuma, não houve distúrbio nenhum. A torcida tem que nos ajudar. Fico triste de não poder estrear dentro de casa, era um aliado fortíssimo, como eu digo, o maior jogador da Ponte Preta é a torcida. Tá? O maior jogador que a Ponte Preta tem é a torcida. Mas nós temos que nos mostrar ordeiro agora para que isso não ocorra mais. Ô Marquinho, o Gé é um jogador já muito valorizado, porque ele é uma raridade no futebol mundial. Não o Gé individualmente, características técnicas, ele é um bom jogador. Mas eu digo, é raridade porque é difícil o jogador que faz gol. Artilheiro já é valorizado na origem, né? O artilheiro começa a fazer gol, já cresce o olho de todo mundo. E o cara tem 23 anos, fez gol de todo quanto é jeito, é forte. E eu pergunto, qual é a condição de direitos econômicos do Gé? A quem pertence o Gé em nível de percentual? Porque hoje a gente sabe que tudo quanto é jogador é fatiado. E se a Ponte já tomou algum cuidado no sentido de fazer um contrato mais longo e de botar uma multa que pelo menos se alguém quiser levar aí, porque é um jogador hoje cobiçado pelo mercado, que a Ponte tenha pelo menos uma boa compensação financeira. O que você poderia falar para a torcida detalhadamente a respeito do Gé nessa questão dos direitos econômicos? Aliás, o Marquinhos, você pode confirmar, porque nós demos no começo do programa esta informação, a renovação do contrato do Gé, com multa rescisória de 40 milhões de euros para o exterior e 40 milhões de reais para o mercado interno, contrato estendido até 2027. Você confirma? Batista, respondendo aí ao Valdemir e a você. Só para botar uma pimenta aí no Valdemir é o seguinte, eu acho também que de todas as qualidades que ele falou do Gé, o Gé tem uma que essa tá quase extinta no futebol mundial mesmo. Quando a equipe joga tocando o adversário no campo do ataque, ele faz o pivô, ou seja, ele sabe jogar de costas para o zagueiro. Isso há muito tempo não via. Não estou falando da qualidade, eu estou comparando a qualidade. Mas os últimos que eu vi jogar de costa para a zaga era Adriano, Imperador e Luiz Fabiano, que eu revelei aqui na Ponte. Aí o Gé consegue fazer isso também, então eu coloco esse diferencial nele também, Valdemir. Saber jogar de costa para a zaga. Realmente o jogador tem qualidade, que ascendeu, não sentiu jogar num clube grande, tem carreira promissora. Esse jogador pertencia a Itapirense. A Ponte Preta tinha uma opção de compra para pagar 500 mil reais nos seus direitos econômicos. Ela efetuou essa opção de compra em janeiro. Como o jogador veio por empréstimo, esses 500 mil é por 50% dos direitos federativos, tá? A Ponte Preta exerceu, ele tinha um contrato de empréstimo, tá? Nós começamos a acertar isso no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, porém veio o transfer ban e a gente não podia fazer, trazer o Gé para ficar preso junto à Ponte Preta. Isso ocorreu. No dia de ontem foi rescindido o contrato de empréstimo e foi feito um contrato onde ele fica vinculado à Ponte Preta, sendo que a equipe do Itapirense tem direito a 50% do valor que foi vendido. Quanto à multa, Batista, Valdemir, eu não sei te dizer se é tudo isso que você está falando, porque a multa tem um dispositivo de acordo com o que o atleta ganha, o registro em carteira. Eu acredito, eu posso depois passar para vocês, e para o mercado nacional é algo em torno de 20 a 23 milhões de reais a multa. E para o mercado internacional, quem não precisa disso, pode ser que esteja na faixa desses 40 milhões de euros. Tá? Essa é a realidade. Foi assim que a Ponte pôde trazer esse jogador. Como sempre, o Valdemir bem colocou, hoje é difícil você ter um jogador que seja 100%
seu, mas a gente tem lutado para fazer o máximo quanto a isso. Eberlin, entre todos os problemas, e não são poucos os problemas financeiros da ponte, existe o processo que corre em segredo de justiça com o ex-presidente Carnielli. Eu não vou falar especificamente na dívida, mas eu sei que você no passado tentou, e essa é a minha dúvida e a pergunta, consequentemente. Você tentou nos últimos meses, ou vai tentar, uma reunião para efetivamente, lá na frente, que pode ser amanhã ou pode demorar um pouco mais, não ter essa grande surpresa que é ter que pagar urgentemente essa quantia que a ponte, acredito, né, não tem a mínima condição nesse momento de pagar, Eberlin? Carlos, eu acredito o seguinte: em algum momento eu e o Sérgio iremos conversar dessa dívida dele da ponte para com ele. Conheço o Sérgio mais que qualquer um. Não acredito que o Sérgio vá prejudicar a Ponte Preta. O Sérgio está tentando se proteger de investimentos que ele fez. A Ponte Preta está querendo ver qual o valor desse investimento, a totalidade desse valor. Tá? Sérgio é uma pessoa que gosta da Ponte Preta. Se houve bons ou maus momentos, é outra história, é outro capítulo. Mas tenho certeza que, se necessário for, no momento correto, nós dois vamos sentar e será feito melhor para a Ponte Preta. Quem atrapalhou muito mais a Ponte Preta foi o outro presidente, o Vanderlei, que bloqueou e está bloqueado até hoje de todas as formas, bloqueia daqui, bloqueia de lá, conta, arquivos, aí sim foi prejudicial. Mas tenho certeza que no futuro também a gente consegue alguma coisa aí para poder sair desse litígio também. Então, momentaneamente, o que atrapalha essa tipo de ação é trazer investimentos, que a pessoa que vai investir sabe que corre o risco de botar dinheiro aqui e esse dinheiro ir para a mão desses ex-dirigentes. Então, isso atrapalha um pouco ou muito, mas no momento certo eu tenho certeza que tanto da parte dele como da minha, eu particularmente, quanto o Sérgio, não tenho nada e nem sei o que ele pensa de mim, mas eu posso dizer o seguinte para você: eu não estou aqui usando demagogia ou pedindo arrego, qualquer coisa. Eu tenho comigo de 1970 para cá a melhor dupla de dirigentes, um presidente e um diretor de futebol, que foi Lauro Moraes e Peri Chaves, sem sombra de dúvida, muitos anos à frente de qualquer um. E depois dos dois, a dupla foi Sérgio Carnielli e Marco Eberlin. Nós tivemos momentos de grande felicidade, de ressurgimento da agremiação, de valorização da marca, de o torcedor voltar. Deve existir algum tipo de resquício entre as duas partes, mas isso não pode atrapalhar a vida da Ponte Preta. Eu posso lhe garantir que eu vou me despir de qualquer tipo de vaidade, de rancor, de mágoa, de ódio que possa ter no meu peito em prol da Ponte Preta. Eu converso com pessoas na Ponte Preta que ninguém nem imagina. Fala, o Eberlin jamais vai conversar com essa pessoa. Em prol da Ponte Preta eu converso sim, não tem problema nenhum. Então, no futuro aí, eu não sei quando, se amanhã, se depois, daqui 1 ano, daqui 3 anos, mas uma hora vai acontecer. O Sérgio conversar comigo ou com outro dirigente da ponte. Ô Marquinho, várias perguntas numa só, né? O combinado aqui era até 18 horas, mas sobre recuperação judicial. Você conseguiu a aprovação no Conselho, como é que está isso? Clube empresa, você tem intenção de encaminhar isso, né? O modismo do momento é a tal da SAF, TC10. Quando é que vai entrar em operação o novo TC10? E também sobre arenas, se conversa alguma coisa. Eu lembro que tinha um projeto para fazer um retrofit no estádio Moisés Lucarelli, e lá onde tem o CT hoje do Jardim Aurina, seria transferido para lá as categorias de base, mas teria que fazer uma construção. Como é que está tudo isso? Poxa, Batista, você vai precisar enumerar de novo. Eu vou começar pelo fim, porque eu perdi tudo que você falou. Estádio e obras, momentaneamente, tudo parado no Majestoso, tudo parado no Moisés Lucarelli. A prioridade é outra, nós não vamos enganar o torcedor. Existiu sim uma promessa de projetos, mas quando dentro do clube nós vemos que a realidade financeira é totalmente diferente.
A Ponte precisa de obras ou de estruturas emergenciais, é isso que a gente tem providenciado, sem ilusão alguma. O que vai ser feito agora, já tem uma equipe que eu designei para fazer orçamentos para uma reestruturação de todos os camarotes lá do Majestoso, aquele saguão de entrada da Vitalícia que está extremamente precário, os camarotes estão praticamente destruídos, já estão de posse de 3 ou 4 orçamentos, de 3 ou 4 versões de modelo que dá para se fazer ali, para parar aquelas telhas que ficam expostas, TNT que eu vejo pendurado, e a gente está buscando um recurso para fazer isso lá nas cadeiras vitalícias. Fora isso, já se começa uma campanha aí, nós vamos pintar todo o estádio Moisés Lucarelli, ver as partes de trinca, de rebu caindo já agora no final do mês de maio, tanto internamente como externamente, ou seja, nós queremos dar um banho de loja no velho Moisés Lucarelli, que vai completar em setembro o seu jubileu de diamante. Então, vou fazer um esforço, ou toda a minha diretoria fará um esforço gigantesco para que nós possamos deixar o Moisés Lucarelli pelo menos mais bonito e em alguns setores com uma condição melhor de atender o público. Então, sem enganar ninguém aí que vai sair estádio agora, eu não acredito nisso, pode ocorrer, mas bater nisso é enganar o torcedor. Quais são as outras perguntas? Recuperação judicial. Recuperação judicial, diante de toda a hecatombe financeira, nós precisamos estar preparados com todos os dispositivos, porque numa emergência nós queríamos estar com isso aprovado. Não está descartada a possibilidade, pode ocorrer em algum momento, não se fala nisso agora, até porque nós conseguimos as trabalhistas, que são de um grande montante, você concentrar e pagar ela em 8 anos. Nós estamos tentando agora, junto ao CNRT, que é aquele que às vezes sai o Transferban, né, também unificar essas ações e tentar parcelar, porque também não é pouca, coisa da ordem de 10 milhões de reais, se não me engano, 10, 12 milhões, e as problemáticas depois ficam acessíveis e os impostos. Mas, momentaneamente, até a Tubância, né, a RJ está de stand-by. TC10. TC10, ultimando o contrato, tá, existe um contrato que a gestão passada assinou e que nós brigamos muito, entendendo que não era viável, não era legal para a ponte. Chegamos até a Leonina por uma das partes aí ou seja, pela parte da empresa. O departamento jurídico, há 60 dias ou mais, está diariamente costurando o contrato. Eu acredito que na próxima semana isso está resolvido, e aí sim, assinando um contrato com essa empresa que opera, vai operar o TC10, que opera as catracas, as portarias da Ponte Preta, aí sim pode dar andamento. Eu acredito que aí, no máximo 20 dias, 30 dias, o TC10 novo esteja em operação. A SAF, diuturnamente, o Dr. Mário Sérgio, o Dr. Marcos Garcia Costa, todos os dias estão se reunindo, pelo menos, se não for todos os dias, 3 vezes por semana no estádio, para ultimar a mudança do Estatuto da Ponte, já deixando ele preparado para que, se um dia quiser, o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios possam votar uma possível SAF para a Ponte Preta. Não quer dizer que eu concorde ou que eu discorde disso, eu sou só uma gotinha no oceano ou mais um conselheiro que vai votar quando isso ocorrer. Então, quem vai decidir isso no futuro são os 300 conselheiros, os 150 natos titulares, os 150 eleitos e, posteriormente, a Assembleia Geral de Sócios. Para finalizar, tirando o de cá, que é o concurso, né? O maior jogador da história da Ponte, na sua opinião, tirando o de cá, qual foi o maior jogador da história da Ponte? Tirando o de cá, qual foi o maior jogador da história da Ponte? Poxa vida, você me bota em casa encruzilhado. Olha, não vou nem te dizer tecnicamente, mas que levou o nome da Ponte Preta. Posso falar do Oscar, né, um zagueiro, o próprio Carlos, goleiro. Se for falar na posição do de cá... Não, o maior jogador, né? Eu vi muito. Por exemplo, um jogador para mim que era fenomenal era o Oswaldo, aí de Santa Bárbara do Oeste. Jogador
meia ponta de lança, que hora fazia um centroavante. Talvez na era mais antiga, depois do Dicá, Oswaldo. Na era mais moderna, vou puxar minha sardinha, ficaria numa briga com Washington e Elvis. Não, de todos os que você falou, se tivesse que eleger, é que o cachorro tá latindo muito alto, hein? De todos que eu falei, melhor que depois do Dicá, eu não vou ficar em cima do muro, não, eu ia acreditar Oswaldo. Oswaldo. Ô Marquinhos. Não dá tempo mais, cachorro. Não, só para finalizar. Só para finalizar. O cachorro tá latindo muito alto assim, que ele queria que você falasse Piá depois do Dicá. Não, Piá foi o jogador mais parceiro da Ponte Preta, esse do nível do Dicá, porque o Dicá Ponte Pretano é estranho. Vice-campeão brasileiro em 1997, vice-campeão paulista em 99. Todo mundo fala, Berlim caiu, mas no século passado, como é que fala? A primeira vez no século, a última vez foi em 99, que subiu. O pessoal esquece que subiu com o Marco Eberlin como diretor de futebol. E agora, em 2023. Então, eu sei que isso acaba esquecendo. Falo do Lauro Moraes hoje, que foi um grande, para mim, o maior presidente da história do clube. Pouca gente, os mais jovens nem sabem quem é e não vão saber quem é Lauro Moraes. Isso que eu bato sempre, onde eu levei Perichard comigo, fiz questão de levar a entrega de prêmio por tudo que ele fez pela Associação Atlética Ponte Preta. Então, eu queria deixar esse registro também. Tem mais essa situação, e eu sou o dirigente que levou a Ponte Preta a um título depois de 54 anos.